Armas nucleares, solução ou destruição. Elas podem competir seriamente com a internet e antibióticos pelo título de maior invenção na história da humanidade. Difícil encontrar cientistas que neguem que as bombas atômicas foram a causa de uma redução acentuada no número de grandes conflitos globais no meio do século passado. Guerras no planeta, é claro, existem muitas, mas do ponto de vista da história humana, nada mudou. Infelizmente, as guerras sempre existiram e provavelmente sempre existirão. As armas nucleares apenas reduziram o número de grandes guerras. Afinal, todos entendem que batalhas com destruição mútua são sem sentido. Mas será que essa destruição mútua é real? Não será um mito histórico? Será que o inverno nuclear é real? Sobre isso vamos falar nos próximos minutos. Aprenderemos mais sobre armas nucleares em nossa primeira parada. Claro, serão Hiroshima e Nagasaki, terríveis, mas felizmente os únicos desastres com o uso de armas nucleares. Eles são os mais fáceis de usar como um exemplo básico. Um exemplo que instantaneamente derruba o primeiro mito sobre as bombas atômicas. Consiste em sua suposta mortalidade louca, que teria levado à rendição imediata do Japão. Isso não é verdade, afinal. Tóquio sofreu quase a mesma destruição sem o uso de armas nucleares em 10 de março de 1945. Apenas em um dia, 334 bombardeiros dos Estados Unidos, B-29, destruíram 40% do estoque habitacional da cidade. Isso é aproximadamente o mesmo que a bomba atômica causou em Nagasaki, e a situação é análoga às baixas. Em apenas um dia de bombardeios em Tóquio, estima-se que pelo menos 80 mil pessoas tenham morrido. Na verdade, do ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, havia pouca diferença entre armas nucleares e bombardeios convencionais. Em 13 a 14 de fevereiro de 1945, após o ataque dos aliados a Dresden, cerca de 100 mil pessoas morreram. Isso nem mesmo menciona armas químicas. Elas facilmente rivalizam com as nucleares. Nos anos de 1935 a 1936, 275 mil etíopes morreram de armas químicas italianas. O número de vítimas dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki não poderia ser comparado, nem mesmo com os principais, mas com as batalhas comuns da Segunda Guerra Mundial. Em apenas algumas semanas, durante as batalhas de Białystok e Kamianets-Podilsky, a União Soviética perdeu 341 mil pessoas, e as perdas dos bombardeios nucleares estavam longe disso. O que levou o Japão à rendição foi o fato de estarem perdendo muito mais pessoas nos bombardeios convencionais, e aumentaram devido à entrada da União Soviética na guerra. Isso foi declarado pelo próprio imperador Hirohito em 17 de agosto de 1945. Hiroshima e Nagasaki nem foram mencionadas no documento. Quanto aos eventos subsequentes, seu papel em aumentar o medo das armas nucleares foi o fato de ninguém saber exatamente quantas os Estados Unidos tinham e não estavam cientes dos verdadeiros níveis de destruição. Isso, aliado ao desconhecimento dos verdadeiros efeitos devastadores das bombas, constitui o segundo mito sobre as armas nucleares. Ele sugere que o bombardeio apaga cidades inteiras da face da Terra, tornando o espaço inabitável. Na realidade, isso não é totalmente verdade. Com uma explosão aérea de 16 megatons, a zona de destruição total é de menos de 4 quilômetros, e a zona de destruição média é de cerca de 7 quilômetros. A 10 quilômetros de distância, apenas 5% da população será morta. E isso é com uma bomba moderna e convencional. Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por bombas que eram dezenas de vezes mais fracas. O principal fator de destruição em Hiroshima foi o fogo, já que a construção era tipicamente japonesa, feita de madeira e papelão. A geografia também desempenhou um papel, pois em Nagasaki, que era montanhosa, não houve a formação de tornados de fogo. A maioria dos prédios de tijolos permaneceu de pé. Em outras palavras, as bombas atômicas são assustadoras, mas não transformam grandes cidades em pó. Pode-se dizer que isso não é um problema, pois desde Hiroshima e Nagasaki, os arsenais nucleares dos países aumentaram muitas vezes, e a humanidade pode lançar bombas umas nas outras em grande quantidade. Isso também é um mito, pois armas nucleares são incrivelmente caras. Muitas vezes se ouve que o bombardeio de Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial foi o resultado do trabalho de milhares de pessoas e material bélico. Mas Hiroshima e Nagasaki foram destruídas com apenas uma bomba, e é muito mais barato lutar com armas nucleares. De fato,
O orçamento do Projeto Manhattan em 1945 representava 90% do total gasto em armas de fogo e quase 40% do total gasto em tanques. As duas bombas em Hiroshima e Nagasaki custaram o equivalente a dezenas de milhares de tanques e aviões, e o dinheiro gasto nelas equivale a 9 em cada 10 rifles produzidos pelos Estados Unidos. E isso é apenas para a bomba, que ainda precisa ser entregue. O orçamento para o desenvolvimento do bombardeiro B-29 era ainda maior do que o da bomba atômica e é considerado o projeto mais caro da Segunda Guerra Mundial. Você pode argumentar que a produção e desenvolvimento posteriores são mais simples, mas isso também é um equívoco, pois a produção de armas nucleares é extremamente cara, e o mais importante é que elas precisam de manutenção constante. Por exemplo, os Estados Unidos estão atualizando as ogivas nucleares W-80, e cada uma delas custará 75 milhões de dólares. De acordo com os cálculos do especialista nuclear Stephen Schwartz, de 1940 a 1998, os Estados Unidos gastaram 5 trilhões de dólares em seu arsenal nuclear. Isso equivale a 25 orçamentos militares anuais da China para 2021. Em resumo, chamar as armas nucleares de baratas é um eufemismo. E os cortes nos arsenais nucleares dos Estados Unidos e de outros países não são feitos por bondade. Se as armas nucleares fossem realmente tão baratas e simples, esses arsenais só cresceriam. Afinal, não somos tão ingênuos a ponto de acreditar em humanismo, e o desarmamento nuclear não é verdadeiramente realizado em prol da humanidade, não é mesmo? Se você ainda tem dúvidas, o próximo mito será dissipado. Durante uma manutenção de rotina em uma ogiva em 1980, um trabalhador no Arkansas deixou cair na escotilha do míssil Titan II uma chave de fenda. Isso perfurou o tanque do primeiro estágio do foguete, causando vazamento. O pessoal foi evacuado às pressas. Mas às 3 da manhã de 19 de setembro, a ogiva nuclear W-53 explodiu, levantando a tampa de 740 toneladas da escotilha como se fosse um floco de algodão. Embora a ogiva parecesse estar intacta, o comando dos Estados Unidos não ficou mais tranquilo. Então, da próxima vez que você se criticar por fazer algo errado, lembre-se do trabalhador com a chave de fenda. Havia outra história igualmente dramática. Em 24 de janeiro de 1961, um avião B-52 carregava 2 bombas termonucleares, 260 vezes mais poderosas do que as que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Um vazamento de combustível foi descoberto, levando à destruição da aeronave e à morte da tripulação. As bombas se separaram dos aviões de acordo com o protocolo, mas apenas um dos paraquedas se abriu. Além disso, 3 dos 4 dispositivos de segurança foram desativados, colocando uma das bombas em posição de detonação. Apenas um interruptor de baixa voltagem salvou os Estados Unidos de uma catástrofe sem precedentes. A segunda bomba foi espalhada pelo ar. Então, as tropas de engenharia tiveram que procurar o núcleo de plutônio e os detritos radioativos. Agora, lembre-se de que houve mais de 1000 incidentes como esses em apenas 17 anos. E a pergunta é, por que os países estão reduzindo seus arsenais nucleares? Porque é extremamente caro, perigoso e pode ter consequências irreversíveis. Agora que lidamos com isso, vamos abordar outros mitos, como o mito do envenenamento radioativo irreversível de uma área. Um pequeno spoiler: Hiroshima e Nagasaki são cidades habitadas hoje. Além disso, a intensidade da radiação cai rapidamente após o bombardeio nuclear. A mortalidade por leucemia entre os sobreviventes japoneses do bombardeio aumentou em apenas 100% entre 1945 e 1970, afetando menos de 1% da população. Mesmo nos anos seguintes ao bombardeio, 40.000 soldados americanos patrulhavam Hiroshima, vestindo roupas comuns, sem relatos de mortes em massa. Novamente, isso enfatiza que, em cidades de madeira sem abrigos especializados, seja em Hiroshima ou Nagasaki, os números de baixas seriam completamente diferentes. Em um atol de Bikini, por exemplo, os americanos testaram uma bomba de hidrogênio de 15 megatons e 4 anos após a explosão, biólogos que chegaram lá encontraram algo interessante. Bem no centro da cratera da explosão, corais de vários metros de altura estavam florescendo e o ecossistema marinho estava completamente recuperado. Em resumo, girar a Terra em um deserto nuclear não é a resposta. Mesmo com todos os ataques nucleares, não é algo que vale a pena esperar. Resumindo, o mito de que uma guerra nuclear dividirá a Terra foi inventado durante a Guerra Fria.
Na realidade, a explosão terrestre de um dispositivo incrivelmente poderoso de 58 megatons, similar à bomba Tsar, criaria uma cratera de cerca de 200 metros de diâmetro. Mesmo ao criar o lago artificial Chang'an em 1965, perfuraram um poço de 178 metros de profundidade e, após a explosão, a cratera acabou sendo de cerca de 100 metros de profundidade. A ideia de dividir o planeta ao meio ou perfurar sua crosta terrestre é definitivamente algo que não é nem mesmo hipotético. É do nível das lendas urbanas. O mesmo se aplica à alegação de que toda a vida na Terra seria destruída 10 vezes com a detonação de todo o arsenal nuclear. A potência média das ogivas nucleares atualmente está em torno de meio megaton. Mas mesmo se pegarmos uma bomba de 5 megatons, calcular seu efeito letal e dividir isso pela superfície total da Terra, chegaremos a cerca de 70 mil. Bombas desse tipo nem existem em quantidades tão grandes, e apenas cerca de 13 mil foram produzidas até agora, a maioria delas muito mais fracas. E se as pessoas quisessem criar tal quantidade de ogivas, esbarrariam nos mitos mencionados anteriormente. Isso exigiria trilhões de dólares de orçamentos, e os riscos de acidentes e incidentes seriam tão altos que ninguém se aventuraria nisso. Em resumo, infelizmente ou felizmente, as armas nucleares não são tão assustadoras quanto são consideradas pelo público em geral. Recentemente, dados desclassificados da inteligência dos Estados Unidos afirmam que, de acordo com seus cálculos, países precisariam de apenas algumas centenas de ogivas para manter, efetivamente, o equilíbrio de poder e prevenir uma terceira guerra mundial. Se isso será alcançado pela humanidade, só o tempo dirá. Fico feliz em responder o que achou desse conteúdo através dos comentários. Compartilhe com familiares. Espalhe essa mensagem. Até breve.